As águas cristalinas do Mediterrâneo guardam segredos que poucos ousam imaginar. O sol penetra a superfície em feixes dourados, criando padrões dançantes que descem até onde o tempo há muito esqueceu os tesouros que descansam no abraço eterno do oceano. Hoje mergulhamos nas profundezas misteriosas, navegando através de recifes de coral e naufrágios antigos, seguindo os sussurros da história que falam de fortunas perdidas para o mar. Cada fenda e sombra pode esconder ouro, relíquias ou artefatos de séculos passados, esperando por um explorador audacioso para descobri-los. Com nosso equipamento pronto e corações acelerados, descemos nas águas translúcidas. A vibrante vida marinha nos guia enquanto o tesouro escondido do Mediterrâneo nos convida para seu reino subaquático silencioso. Descendo mais fundo nas águas mornas e azuladas do Mediterrâneo, a luz solar gradualmente desvanece atrás de nós, deixando apenas o brilho suave de nossas lanternas de mergulho iluminando as sombras. Cardumes de peixes coloridos rodopiam graciosamente através de jardins de coral, suas escamas capturando os raios tremeluzentes e enviando pequenos brilhos através da areia. Na distância, um leve reflexo dourado começa a aparecer, atraindo nossos olhos como um polo magnético. E lá está, um tesouro escondido meio enterrado em camadas de limo e areia, a fortuna de séculos passados, descansando entucada sob as ondas. Barras de ouro maciças empilhadas irregularmente, algumas inclinadas precariamente contra baús quebrados. Moedas derramando-se como pequenos sóis de recipientes rachados, brilhando com um resplendor rico e quente. Entre elas, pedras preciosas de todas as cores. Rubis tão vermelhos quanto o pôr do sol mediterrâneo, esmeraldas como ilhas florestadas, diamantes cintilando como luz das estrelas capturada repousam em meio à abundância. Cada moeda, cada barra parece vibrar com uma história. Algumas sussurram sobre tripulações de piratas que um dia patrulharam essas águas, ousados e implacáveis, não deixando mapa algum para trás. Outras falam de galões venezianos repletos de tesouros saqueados de terras distantes, afundados para evitar captura. Seu ouro dormindo silenciosamente pela graça do oceano. A corrente suave carrega esses sussurros em um zumbido silencioso. O próprio Mediterrâneo guardando memórias de ambição, ganância, amor e tragédia. Pequenos caranguejos se espalham pelo tesouro. Peixes curiosos pairam ao redor das bordas e delicados corais reclamaram porções de baús quebrados, transformando objetos feitos pelo homem em parte viva deste mundo subaquático. Aproximamo-nos cautelosamente, nossas nadadeiras agitando o limo e enviando nuvens dançando através do fundo do mar. O tesouro é massivo, muito maior do que aparentou inicialmente, e cada punhado que colocamos em nossas bolsas de malha parece como tocar a própria história. Uma moeda de ouro meio enterrada na areia conta sobre o dote perdido de uma noiva. Um colar de gemas que um dia foi destinado a uma imperatriz bizantina. Um broche de rubi que sobreviveu às tempestades de séculos. Cada peça brilha sob nossas luzes de mergulho como se respirasse com os segredos do passado. Acima de nós, a água está calma, mas cada movimento parece perigoso. Correntes fortes puxam nossos corpos e o tesouro igualmente, lembrando-nos do poder do oceano. Ajustamos nossa flutuabilidade, cuidadosos para não perturbar mais do que o necessário. E a beleza assombrosa da cena nos deixa sem fôlego. O Mediterrâneo ao nosso redor está vivo, não apenas com peixes e coral, mas com os ecos da história. Navios afundados, fortunas perdidas, os sonhos e fracassos daqueles que navegaram essas águas, todos convergem neste único mundo silencioso e vibrante. Quanto mais fundo vamos, mais notamos detalhes. Um diário de bordo de um capitão, encharcado e frágil, descansando perto de um baú. Um mosquete abandonado parcialmente coberto por areia. Os restos esqueléticos de um marinheiro há muito esquecido, sua mão congelada sobre uma moeda de ouro. Cada objeto adiciona peso à história que o oceano guarda. Cada barra de ouro, cada joia cintilante, um testamento da ambição humana e dos mistérios do Mediterrâneo. Pequenas águas vivas flutuam preguiçosamente entre o tesouro, brilhando levemente, adicionando uma luz etérea ao espetáculo já hipnotizante. Demoramos, saboreando cada momento de descoberta. A emoção da descoberta, combinada com o silêncio assombroso
misterioso das profundezas, dá uma qualidade surreal, quase onírica ao mergulho. Sombras dançam através do tesouro, e cada superfície reflexiva, do ouro ao diamante às escamas prateadas dos peixes, cria um caleidoscópio de cores que parece vivo. O fundo do oceano aqui é mais do que areia e pedra. É um arquivo vivo e respirante da história, um cemitério e um museu ao mesmo tempo. As correntes mudam, movendo nossas luzes em padrões ondulantes sobre a abundância. E somos lembrados de quantas mãos, quantas vidas e quantas tempestades interagiram com este tesouro. Piratas que o esconderam, marinheiros que lutaram por ele, mercadores que o perderam, tempestades que reclamaram navios. O Mediterrâneo viu tudo isso, e ainda assim aqui jaz, entucado, esperando por aqueles corajosos o suficiente para testemunhá-lo, para reconstituir as histórias escondidas sob camadas de areia e tempo. Cada movimento na água parece amplificado. O som de nossos reguladores, o redemoinho do limo, os cliques fracos e arranhões de peixes explorando o tesouro afundado, todos se combinam em uma sinfonia das profundezas. Sentimos-nos como viajantes do tempo, alcançando os séculos passados, tocando os remanescentes de ambição, coragem, ganância e amor mantidos congelados sob as ondas. Mesmo enquanto coletamos o que podemos, o tesouro parece infinito, impossível de compreender completamente. Cada moeda e gema uma centelha de uma história esperando para ser contada. Acima, a superfície brilha levemente na distância, um lembrete de que o mundo que conhecemos continua acima das ondas. Abaixo estamos suspensos em um reino onde história, natureza e mistério se entrelaçam, onde cada movimento revela algo novo, e onde o Mediterrâneo guarda seus segredos, sussurrando-os apenas para aqueles que ousam descer. Enquanto finalmente nos preparamos para ascender, o tesouro brilha atrás de nós uma última vez. Uma memória cintilante de um mundo que é tão belo quanto perigoso e tão cheio de maravilhas quanto de história. A água pressiona suavemente contra os mergulhadores enquanto descem mais fundo no casco afundado do navio. Um gigante silencioso descansando sob as ondas do Mediterrâneo. Feixes de luz da superfície desvanecem em uma névoa turquesa abafada, e a única iluminação vem do brilho constante de suas tochas cintilando através da madeira deformada, metal retorcido e tesouro reluzente espalhado pelo porão. Cada passo, cada batida de nadadeira envia pequenas nuvens de limo flutuando para a água circundante, fazendo a cena parecer viva, quase respirando com o pulso lento do oceano. Diante deles, uma pilha massiva de barras de ouro ergue-se como uma parede dourada, algumas brilhando levemente, outras parcialmente enterradas em décadas de areia e limo acumulados. As bordas das barras estão gastas e entalhadas, carregando as cicatrizes do tempo, colisões e o abraço interminável do mar. Intercalados entre o ouro, fragmentos de baús revelam delicadas cordas de pérolas, pedras preciosas desgastadas e moedas manchadas. Cada artefato conta sua própria história de sonhos de marinheiros, portos exóticos e viagens que nunca foram completadas. Um mergulhador se aproxima de um baú que caiu aberto, sua tampa rangendo levemente contra o fundo do mar. Dentro há rubis tão profundos quanto sangue, diamantes que refratam a luz das tochas em 1000 sóis em miniatura e esmeraldas que parecem pulsar com a memória de florestas tropicais de terras distantes. Cada gema é uma testemunha silenciosa de uma história não contada. Um tesouro destinado a ser escondido, mas agora revelado no abraço frio e imóvel das profundezas. Conforme dedos roçam gentilmente nas joias douradas, o mergulhador sente o peso não apenas dos metais em si, mas dos séculos de ambição humana, ganância, esperança e desespero que trouxeram esses tesouros até aqui. Ao redor deles, a vida prospera em abundância inesperada. Cardumes de peixes coloridos disparam através de vigas quebradas e buracos no casco do navio, cintilando como gemas líquidas enquanto se movem em padrões sincronizados. Caranguejos se arrastam ao longo das bordas do tesouro, inspecionando cautelosamente os intrusos, enquanto corais macios e leques do mar se agarram ao metal, balançando ritmicamente com a corrente. Uma moreia solitária
solitária emerge de um canto sombreado, seus olhos refletindo a luz das tochas antes de deslizar silenciosamente de volta à escuridão. Os mergulhadores movem-se cuidadosamente, comunicando-se com sinais de mão, enquanto deslizam barras de ouro e pedras preciosas para bolsas de malha. Cada movimento é deliberado. Um deslize poderia enviar séculos de riqueza acumulada caindo na areia. Suas respirações silvam através dos reguladores, constantes e controladas, ecoando suavemente contra as costelas de ferro do navio. O oceano ao redor deles parece imenso, infinito, mas íntimo. Os mergulhadores são pequenos intrusos em um mundo onde o tempo desacelerou, onde as histórias do passado estão preservadas na quietude fria e escura. Um mergulhador pausa sobre um lingote de ouro particularmente grande. A superfície desgastada e texturizada por décadas debaixo d'água brilha levemente na luz das tochas, e o mergulhador quase pode imaginar as mãos que o forjaram, os navios que o carregaram através de oceanos, as tempestades que sobreviveu e as mãos que podem tê-lo enterrado na esperança de segurança e sigilo. Próximo dali, um baú parcialmente aberto revela mais. Talheres de prata manchados, cálices intrincadamente esculpidos e anéis cravejados com gemas que banharam na luz solar de incontáveis dias mediterrâneos antes de afundar na sombra. Cada objeto, frágil mas duradouro, carrega consigo uma conexão tangível com um mundo perdido, um elo tangível entre o presente e o passado. O porão do navio se estende infinitamente. Um labirinto de tesouros, destroços e história. Vigas de madeira projetam-se em ângulos estranhos, e ocasionalmente uma tábua cede sob a pressão de séculos debaixo d'água. Peixes disparam através de cada lacuna, cada buraco nas paredes e pisos, transformando o naufrágio em uma tapeçaria viva de movimento e cor. Conforme os mergulhadores navegam pelos corredores, encontram remanescentes da vida humana. Lanternas enferrujadas, uma bússola quebrada, fragmentos de diários de bordo cujas páginas há muito se desintegraram, mas cuja presença evoca o peso do esforço humano. A mesma coragem e curiosidade que agora impulsiona esses exploradores adiante. E então, logo além de um mastro caído, a luz de um mergulhador captura algo extraordinário. Uma pilha massiva de moedas de ouro empilhadas como colinas, em miniatura intercaladas com pedras preciosas massivas quase grandes demais para acreditar. Diamantes do tamanho de punhos, rubis como gotas de fogo líquido e esmeraldas profundas como selvas escondidas brilham entre as moedas. O limo se move enquanto eles se aproximam, revelando inscrições em algumas das moedas e marcas em barras de ouro que sugerem sua origem. Mercadores corsários, talvez até capitães piratas que arriscaram tudo por uma fortuna. Os mergulhadores trocam gestos de admiração, sua excitação temperada pela precisão cuidadosa necessária para levantar esses tesouros com segurança. Cada movimento aqui é medido, deliberado, mas cheio de maravilha. Os braços dos mergulhadores se esforçam enquanto levantam barras de ouro para bolsas de malha, o peso pressionando contra eles, enquanto as correntes de água empurram e puxam. Pequenas bolhas sobem, capturando fragmentos de luz enquanto o oceano parece dançar ao redor deles, carregando o zumbido da vida, os sussurros da história e as histórias silenciosas de incontáveis almas que um dia navegaram os mares. Nesta catedral submersa de tesouro e destroços, a linha entre vida e morte, passado e presente, humano e oceânico se confunde, deixando apenas um profundo senso de admiração e reverência. O tempo parece suspenso aqui. Os mergulhadores trabalham cuidadosamente, centímetro por centímetro, bolsa por bolsa, assegurando tanto tesouro quanto podem, enquanto respeitam o frágil ecossistema que fez deste naufrágio seu lar. Tubarões deslizam silenciosamente através das sombras, curiosos mas discretos, enquanto pólipos de coral balançam gentilmente em ferro enferrujado, transformando metal em arte viva.
Cada lingote de ouro, cada pedra preciosa, cada moeda coletada é um fragmento de história ressuscitado. Um momento reclamado das profundezas e um testamento do poder e mistério duradouros do oceano. Conforme terminam de assegurar o último tesouro visível, os mergulhadores pausam. Flutuam em meio aos destroços, a luz das tochas cintilando sobre ouro e joias, lançando padrões dançantes pelas paredes, pela areia e pelos remanescentes de um navio que um dia foi um veículo de sonhos e ambição. As correntes do Mediterrâneo continuam seu movimento lento e eterno. Ainda assim aqui, neste canto frágil e iluminado das profundezas, a história espera. Silenciosa e paciente, seus segredos finalmente revelados, mesmo que apenas por um momento fugaz. O Rove lentamente manobra através dos corredores estreitos e sombreados do naufrágio, suas luzes perfurando o azul turvo do Mediterrâneo profundo. Cada feixe revela camadas de história preservadas nas águas frias e pressurizadas. O primeiro vislumbre nas cabines de passageiros é tanto assombroso quanto hipnotizante. Espaços um dia luxuosos agora jazem congelados em um estado de decadência comovente. Painéis de madeira, intrincadamente esculpidos e um dia reluzentes, deformaram e escureceram sob séculos de submersão. Os pisos, onde um dia tapetes se estendiam em padrões ricos, estão agora cobertos com os remanescentes de baús e pertences pessoais espalhados, flutuando preguiçosamente nas correntes suaves agitadas pelos propulsores do Rove. Nas suítes de primeira classe, o luxo é evidente mesmo em ruína. Os restos de cadeiras estofadas inclinam-se contra paredes, seu tecido desbotado e rasgado, fios flutuando na água como fitas etéreas. Mesas um dia polidas à perfeição estão cobertas de sedimento fino. Ainda assim, os acessórios de latão brilham como para lembrar os espectadores de sua antiga elegância. Dentro de gavetas abertas, artefatos pessoais sussurram sobre vidas individuais. Escovas de cabelo de prata, pentes, cartas dobradas cuidadosamente, relógios de bolso ainda guardados em suas capas de couro. A preservação é notável, com o ambiente frio e escuro agindo como um cofre natural, salvaguardando essas peças íntimas de história por mais de um século. Movendo-se mais adiante pelos corredores, o Rove entra nos aposentos de segunda classe. Os espaços são menores, mais simples, mas igualmente evocativos. Beliches permanecem empilhados contra as paredes, roupas de cama há muito deterioradas, mas traços de tecido se agarrando teimosamente às estruturas. Itens pessoais dos viajantes estão espalhados pelos pisos, livros, pequenos brinquedos, óculos e moedas. Cada objeto é uma conexão tangível com as esperanças, rotinas e sonhos dos passageiros que estavam viajando através do Mediterrâneo. A justa posição da opulência das cabines de primeira classe com a simplicidade dos espaços de segunda classe destaca as estratificações sociais da época, mesmo sob a superfície da água. Em algumas cabines, esqueletos permanecem em suas posições finais, parcialmente vestidos em tecidos deteriorados, seus pertences pessoais ainda ao alcance. Anéis e broches brilham levemente sob as luzes do Rove. Fotografias, embora desbotadas, agarram-se a estruturas de cama de metal ou painéis. Esses remanescentes humanos dão ao naufrágio frio uma dimensão sombria e profundamente pessoal. Os próprios corredores estão cobertos de vidro quebrado, painéis de madeira deformados e documentos espalhados, criando uma paisagem labiríntica que deve ser navegada com cuidado. A exploração continua nas áreas de jantar de primeira classe. O grande salão de jantar, embora parcialmente desabado, é de tirar o fôlego mesmo em ruína. Candelabros há muito caídos jazem emaranhados em metal enferrujado e crescimento de coral, seus cristais capturando as luzes do Rove e espalhando reflexos fraturados pelo piso coberto de limo. As mesas e cadeiras tombadas e cobertas de sedimento ainda sugerem sua antiga grandeza. Talheres de prata e delicados pratos de porcelana, alguns estilhaçados, outros milagrosamente intactos, estão espalhados pelos pisos. Cada peça conta uma história de elegância e refinamento abruptamente interrompidos de uma sociedade levada ao fundo do Mediterrâneo em um momento de calamidade. Explorando mais adiante, o Rove desliza além da grande escadaria. Seus restos esqueléticos agora retorcidos e incrustados com vida marinha. Os corrimãos, um dia polidos e opulentos, estão agora cobertos de coral, cracas e algas, suas superfícies asperadas
ponderadas por décadas sob as ondas. O espaço aberto oferece vistas para múltiplos níveis, revelando convéses colapsados e salas abaixo. Dentro desses espaços, os tesouros da vida cotidiana estão espalhados. Porcelana fina, cristaleria, menus, talheres de prata e pequenos itens pessoais abandonados no caos do naufrágio. Cada artefato capturado pelas câmeras fala das histórias humanas congeladas no tempo. Passageiros interrompidos no meio da refeição, conversas para sempre silenciadas, vidas preservadas em detalhes pelo abraço frio do Mediterrâneo. Nas áreas recreativas do navio, os remanescentes de instrumentos musicais, móveis e jogos sugerem os passatempos e alegrias dos ocupantes. Um piano, suas teclas deformadas e opacas, descansa contra uma parede. Coral e crescimento marinho rastejando através de sua estrutura. Cartas, dados e jogos de tabuleiro flutuam gentilmente nas correntes ou jazem sobre mesas desbotadas e desgastadas. Essas pequenas relíquias íntimas fornecem uma justa posição em comum. A frivolidade do entretenimento congelada ao lado da tragédia, um testamento da interrupção abrupta da vida quando o navio encontrou seu destino. As luzes do ROV revelam as passagens conectando esses espaços. Corredores estreitos ladeados por painéis deformados, vigas colapsadas formando treliças intrincadas de ferrugem e madeira. Ocasionalmente, as câmeras capturam vislumbres de baús abertos e guarda-roupas contendo roupas, chapéus e sapatos, alguns ainda arranjados como poderiam ter sido no início de uma viagem. A preservação cuidadosa desses itens é notável. Apesar da corrosão do metal e deterioração da madeira, a presença humana permanece palpável. Conforme o ROV se aventura mais adiante em direção às salas de máquinas e convéses inferiores, a escala da destruição torna-se mais aparente. Anteparas de ferro e maquinário estão retorcidos e colapsados, parcialmente enterrados em sedimento. Tubos, válvulas e acessórios há muito enferrujados estão entrelaçados com os destroços do próprio navio. Aqui, o contraste gritante entre a grandeza dos espaços de passageiros e os compartimentos utilitários de máquinas sublinha a complexidade e ambição do design do navio. Mesmo em meio à deterioração, traços de excelência de engenharia persistem. Acessórios de latão capturam a luz. Estruturas de aço resistem à pressão. E os restos esqueléticos dos motores sugerem as maravilhas tecnológicas que impulsionaram o navio. Ao longo desta descida, a vida marinha continua a reclamar o naufrágio. Cardumes de peixes tecem através de janelas quebradas e escotilhas abertas. Estrelas do mar agarram-se a grades corroídas. Anêmonas e corais macios colonizam superfícies metálicas, transformando o naufrágio em um ecossistema dinâmico. Cada movimento do ROV perturba Limo, criando padrões espiralados que adicionam uma qualidade etérea à cena. A interação da reclamação natural e artefatos humanos preservados cria um tabu assombroso, quase mágico, onde passado e presente coalescem sob as ondas. Nessas passagens e salas, o naufrágio conta incontáveis histórias. O pessoal, o social, o técnico e o trágico. Da elegância preservada das suítes de primeira classe, à funcionalidade utilitária dos convéses inferiores, o destroço é tanto um monumento à ambição humana quanto um conto de advertência sobre a ubris e a força inexorável da natureza. O ROV captura tudo, o detalhe, a escala e a comoção. Através das lentes, os espectadores são transportados para um mundo que existe simultaneamente na história, na memória e no presente. Um momento congelado sob o Mediterrâneo profundo, esperando para ser explorado e compreendido. Cada artefato, cada viga, cada corredor sombreado é um pedaço da história. Conforme o ROV segue adiante, o naufrágio continua a se desdobrar, revelando novas perspectivas, detalhes íntimos e ecos de vidas para sempre suspensas no tempo. Isto não é meramente um naufrágio. É uma narrativa viva, uma convergência de história, tragédia e maravilha subaquática. O mergulho mais profundo revelou algo que nenhum de nós esperava encontrar. Além do naufrágio principal,
em uma fissura que se abria no fundo rochoso do Mediterrâneo, as luzes do ROV capturaram estruturas que não pertenciam a nenhum navio conhecido. Eram construções de pedra, claramente trabalhadas por mãos humanas, mas de uma era que precedeu qualquer civilização marítima registrada. Os blocos eram massivos, alguns estimados em várias toneladas, arranjados em padrões que sugeriam deliberação arquitetônica. Havia colunas parcialmente enterradas no sedimento, seus capitéis ainda visíveis sob camadas de crescimento marinho. Havia o que pareciam ser degraus, largos e gastos, descendo em direção a uma abertura escura que as luzes do ROV não conseguiam penetrar completamente. A equipe científica a bordo do navio de pesquisa ficou em silêncio absoluto quando as primeiras imagens foram transmitidas. Não havia explicação convencional para o que estávamos vendo. Estruturas deste tipo, nesta profundidade, nesta região do Mediterrâneo, simplesmente não deveriam existir de acordo com tudo que a arqueologia e a história nos ensinaram. O comandante da expedição, um homem de cabelos grisalhos que havia passado 40 anos estudando naufrágios antigos, foi o primeiro a falar. Disse apenas 2 palavras que capturaram o que todos estavam pensando, mas ninguém ousava articular. Isso muda tudo. Decidimos enviar o ROV mais fundo, através da abertura, que parecia ser uma entrada para alguma estrutura maior. Os riscos eram consideráveis. Nessa profundidade, qualquer falha de equipamento seria catastrófica. Não havia margem para erro e nenhuma possibilidade de resgate se algo desse errado. Mas a descoberta era significativa demais para ser ignorada. O ROV avançou lentamente, suas luzes cortando a escuridão como facas através de veludo negro. As paredes do túnel ou corredor eram lisas, trabalhadas com uma precisão que desafiava nossa compreensão de tecnologia antiga. Não havia as irregularidades típicas de construção primitiva. Cada superfície era uniforme, cada ângulo era exato. Conforme penetrávamos mais fundo, começamos a notar símbolos gravados nas paredes. Não eram hieróglifos conhecidos, nem escrita cuneiforme, nem nenhum sistema que qualquer linguista a bordo pudesse identificar. Eram formas geométricas complexas, algumas parecendo representar padrões astronômicos, outras sugerindo mapas ou diagramas técnicos de propósito desconhecido. A cada metro que o ROV avançava, a tensão a bordo aumentava. Estávamos documentando algo que nunca deveria ter sido encontrado, algo que havia permanecido escondido por milênios sob as ondas do Mediterrâneo. E ainda não sabíamos nem uma fração do que nos aguardava mais adiante. O corredor eventualmente se abriu em uma câmara vasta. As luzes do ROV, projetadas para iluminar destroços de navios em ambientes confinados, pareciam inadequadas para capturar a escala do espaço. Só podíamos ver fragmentos de cada vez, pedaços de um quebra-cabeça impossível que se revelava gradualmente conforme o veículo se movia. Havia pilares massivos, dezenas deles, arranjados em círculos concêntricos que se estendiam além do alcance de nossas luzes. Alguns haviam caído, seus fragmentos espalhados pelo piso como os ossos de gigantes adormecidos. Outros permaneciam eretos, desafiando os milênios e a pressão das profundezas como sentinelas de uma era esquecida. No centro da câmara, parcialmente obscurecido pelo sedimento acumulado, havia o que parecia ser uma plataforma elevada. Sobre ela descansava algo que fez todos a bordo prenderem a respiração coletivamente. Era uma esfera, talvez de 2 metros de diâmetro, feita de um material que refletia nossas luzes de maneiras que nenhum metal ou pedra conhecida deveria. A superfície da esfera estava coberta de gravuras, padrões intrincados que se assemelhavam aos símbolos nas paredes, mas eram infinitamente mais complexos. Havia linhas que pareciam representar constelações, mas não nas posições que conhecíamos. Havia formas que poderiam ser continentes, mas em configurações que não correspondiam a nenhum mapa moderno ou histórico. Um dos cientistas, uma geóloga especializada em tectônica de placas, foi a primeira a propor uma explicação. Disse que se os continentes nas gravuras representassem sua posição real em algum ponto do passado, estaríamos olhando para um mapa da Terra como ela era há pelo menos 50.000 anos, possivelmente muito mais. A implicação era vertiginosa. Se essa estimativa estivesse correta, a civilização que havia construído esta estrutura, que havia criado esta esfera com seus mapas e símbolos, existiu dezenas de milhares de anos antes das primeiras culturas que a história reconhece. Tudo
Tudo que pensávamos saber sobre o desenvolvimento humano, sobre a evolução da tecnologia e da sociedade, precisaria ser reconsiderado, mas não tínhamos tempo para contemplações filosóficas. Os instrumentos do ROV estavam detectando algo inesperado. Havia uma fonte de energia na câmara, não forte, mas definitivamente presente. Algo naquele espaço selado há milênios ainda estava funcionando, ainda estava emitindo sinais que nossos sensores podiam captar. A decisão de investigar mais a fundo foi unânime, mas cautelosa. Direcionamos o ROV em direção à fonte da emissão, movendo-nos lentamente entre os pilares caídos e evitando as estruturas que pareciam menos estáveis. Conforme nos aproximávamos, a natureza da fonte tornou-se mais clara. Não era a esfera central, como havíamos inicialmente assumido. Era algo menor, localizado em uma alcova lateral parcialmente colapsada. Uma caixa ou recipiente de algum tipo, feito do mesmo material reflexivo da esfera, mas em escala muito menor. O ROV estendeu seus braços manipuladores e cuidadosamente removeu o sedimento que cobria o objeto. Era retangular, aproximadamente do tamanho de uma caixa de sapatos, com cantos arredondados e uma superfície coberta dos mesmos símbolos que havíamos visto em toda parte, e estava emitindo luz. Um pulso fraco mas constante, como um coração que batia em câmera lenta, aguardando algo ou alguém. A decisão de recuperar o objeto foi a mais difícil de toda a expedição. Por um lado, deixá-lo onde estava significaria potencialmente perder evidências cruciais. Por outro, removê-lo de seu contexto poderia destruir informações importantes e possivelmente danificar o próprio artefato. Após horas de debate, decidimos pelo meio termo. O ROV documentaria extensivamente o objeto em seu local original, coletaria amostras do sedimento e material circundante, e só então tentaria a recuperação. Se em algum momento o objeto mostrasse sinais de instabilidade ou deterioração, abortaríamos imediatamente. O processo levou mais de 12 horas. Cada centímetro do objeto foi fotografado, escaneado e analisado antes de ser tocado. Quando finalmente os braços do ROV levantaram de seu berço milenar, todos a bordo estávamos exaustos, mas eletrificados com possibilidades. A ascensão foi igualmente tensa. Qualquer mudança na pressão ou temperatura poderia afetar o objeto de maneiras imprevisíveis. Monitoramos constantemente seus sinais de energia, mas o pulso permaneceu estável, indiferente à jornada de quilômetros que o separava de sua casa nas profundezas. Quando finalmente o trouxemos a bordo, em um ambiente controlado especialmente preparado, pudemos examiná-lo de perto pela primeira vez. O material era como nada que qualquer pessoa presente havia visto. Não era metal no sentido convencional, mas também não era cerâmica ou pedra. Tinha propriedades de todos esses materiais e de nenhum deles ao mesmo tempo. Os símbolos em sua superfície eram ainda mais intrigantes vistos de perto. Alguns pareciam ser instruções ou diagramas, outros se assemelhavam a texto, mas em nenhuma língua conhecida. E havia algo mais, algo que só percebemos quando o objeto foi colocado sob iluminação ultravioleta. Havia símbolos adicionais, invisíveis à luz normal, que só apareciam sob espectros específicos. Camadas de informação sobrepostas, codificadas para serem reveladas apenas a quem soubesse como procurar. A complexidade era impressionante, sugerindo uma civilização não apenas tecnologicamente avançada, mas intelectualmente sofisticada, de maneiras que mal podíamos começar a compreender. E o pulso continuava, constante e paciente, como se estivesse esperando por algo. Ou talvez, como alguns começaram a suspeitar, como se estivesse chamando algo. As semanas que se seguiram à descoberta foram um turbilhão de análises, debates e especulações. O objeto, que começamos a chamar informalmente de farol por causa de seu pulso constante, tornou-se o centro de uma investigação científica sem precedentes. Equipes de especialistas de várias disciplinas foram reunidas em sigilo. Físicos tentavam entender a natureza da energia que o objeto emitia. Linguistas trabalhavam dia e noite para decifrar os símbolos. Arqueólogos tentavam contextualizar a descoberta dentro de qualquer framework histórico conhecido, sem sucesso. Os resultados eram consistentemente desconcertantes. A datação do material era impossível com técnicas convencionais
convencionais, pois não continha nenhum dos elementos orgânicos necessários para carbono 14 e outros métodos de datação. Análises estruturais revelavam uma composição molecular que não correspondia a nenhum composto natural ou sintético conhecido. E então havia o pulso. Cientistas passaram semanas analisando seu padrão, tentando extrair significado de sua regularidade. O que descobriram foi perturbador. O pulso não era aleatório, nem simplesmente repetitivo. Continha variações sutis que seguiam sequências matemáticas complexas. Havia padrões baseados em números primos, em proporções áureas, em constantes matemáticas fundamentais. Era como se o objeto estivesse transmitindo informações codificadas em sua pulsação. Uma mensagem em forma de ritmo destinada a ser decifrada por mentes capazes de reconhecer matemática universal. Mas para quem era a mensagem? E o que ela dizia? Essas perguntas nos assombravam enquanto continuávamos nosso trabalho. A cada descoberta, mais perguntas surgiam. A cada resposta parcial, novos mistérios se revelavam. Estávamos apenas arranhando a superfície de algo vasto e antigo, algo que havia sido guardado pelo Mediterrâneo por mais tempo do que a humanidade existia como civilização. O farol continuava seu pulso incansável, indiferente às nossas tentativas de compreendê-lo. Às vezes, nas longas noites de análise, parecia que o objeto estava nos observando tanto quanto nós o observávamos, esperando pacientemente que chegássemos às conclusões corretas, ou talvez esperando por algo completamente diferente. O Mediterrâneo guardou esse segredo por milênios. Agora que o havíamos descoberto, éramos responsáveis por ele de maneiras que ainda não compreendíamos completamente. E nas profundezas onde o havíamos encontrado, em câmaras seladas e corredores antigos, outras maravilhas certamente aguardavam. O oceano é vasto, o oceano é profundo, e seus mistérios estão apenas começando a ser revelados. A próxima expedição foi planejada com meticulosidade obsessiva. Havíamos aprendido o suficiente da primeira incursão para saber que estávamos lidando com algo muito além de nossas expectativas iniciais. A câmara subterrânea, a esfera gravada, o farol pulsante, tudo apontava para uma civilização que não apenas existiu antes da história registrada, mas que possuía conhecimentos e tecnologias que rivalizavam ou superavam as nossas. A equipe foi expandida para incluir especialistas que normalmente não participariam de expedições arqueológicas submarinas. Engenheiros aeroespaciais foram chamados para analisar as propriedades estruturais das construções antigas. Criptógrafos militares trabalharam nos símbolos junto com linguistas acadêmicos. Até mesmo físicos teóricos foram consultados sobre as estranhas propriedades do material do farol. Antes de partirmos, uma análise mais profunda do objeto recuperado revelou algo novo. O pulso não estava apenas transmitindo informações, estava recebendo também. Havia um componente bidirecional na emissão de energia, como se o farol fosse não apenas um transmissor, mas também uma antena. A questão óbvia era, recebendo de onde e de quem? Os cientistas rastrearam a direção do sinal de entrada. Para surpresa de ninguém a essa altura, apontava diretamente para o local onde havíamos encontrado o objeto. A câmara submersa estava transmitindo para o farol e o farol estava respondendo. Uma comunicação que havia continuado ininterruptamente por milênios, até que chegamos e perturbamos o ciclo. A decisão de retornar foi unânime. Tínhamos que entender o que estava acontecendo naquela câmara. E mais importante, tínhamos que descobrir se havia outros como o farol, outros nós em uma rede de comunicação que poderia se estender por todo o Mediterrâneo, ou talvez muito além. A viagem de retorno foi tensa. Todos a bordo sentiam o peso do que estávamos prestes a enfrentar. Não estávamos mais simplesmente explorando um naufrágio antigo ou documentando artefatos históricos. Estávamos prestes a confrontar evidências de uma humanidade anterior à nossa própria história, uma civilização que havia dominado tecnologias que ainda não compreendíamos. Quando chegamos ao local, as primeiras varreduras de sonar revelaram mudanças. A estrutura submersa parecia diferente das leituras anteriores. Não radicalmente, mas suficientemente para ser notável. Algumas das formações que havíamos documentado pareciam ter se movido. Algumas das aberturas que havíamos explorado
dourado pareciam maiores. O comandante sugeriu que poderiam ser efeitos de correntes ou atividade sísmica menor, mas nenhum de nós realmente acreditava nisso. Algo estava acontecendo nas profundezas, algo relacionado à remoção do farol ou talvez simplesmente ao nosso retorno. O novo ROV que enviamos era mais avançado que o anterior, equipado com sensores mais sensíveis e braços manipuladores mais precisos. Também carregava algo especial, uma réplica do farol, construída para emitir o mesmo padrão de pulso que o original. A teoria era que se a câmara estava esperando por uma resposta, poderíamos simular essa resposta e observar a reação. A descida revelou mais mudanças. O corredor que levava à câmara principal estava mais iluminado que antes. Não por nossas luzes, mas por um brilho fraco que emanava das próprias paredes. Os símbolos que havíamos fotografado anteriormente pareciam mais definidos agora, como se tivessem sido recarregados ou reativados de alguma forma. Quando o ROV entrou na câmara principal, todos a bordo prenderam a respiração. O espaço estava transformado. Os pilares que haviam permanecido escuros durante nossa primeira visita agora emitiam luz de suas gravuras. A esfera central girava lentamente, algo que definitivamente não estava fazendo antes. E o ar, ou melhor a água ao redor, parecia carregada de energia, fazendo os sensores do ROV oscilar de maneiras que não conseguíamos explicar. Posicionamos o ROV próximo ao local onde havíamos encontrado o farol e ativamos a réplica. O efeito foi imediato e dramático. A câmara inteira pareceu despertar. Luzes percorreram os pilares em padrões complexos. A esfera aumentou sua rotação. Sons ou vibrações que nossos sensores interpretaram como sons começaram a emanar das paredes. Era como se tivéssemos ligado um interruptor que havia permanecido desligado por milênios. E então veio a mensagem. Não em palavras, exatamente. Não em som, embora houvesse um componente sonoro. Era mais como uma impressão direta, uma transmissão que de alguma forma contornava nossos sentidos normais e se comunicava diretamente com nossas mentes. Todos a bordo relataram experiências similares, embora as interpretações variassem. Alguns descreveram como imagens, vastas cidades submersas, tecnologias que pareciam mágica, seres que eram humanos mas de alguma forma diferentes. Outros descreveram como conceitos longas eras de civilização, cataclismos que mudaram o mundo, um legado deixado para ser encontrado por aqueles que viessem depois. Alguns simplesmente descreveram como emoções urgência, esperança, advertência. Mas havia um elemento comum em todas as experiências. Uma sensação de que não estávamos sozinhos, de que algo estava observando, esperando, avaliando, e de que nossa chegada havia iniciado um processo que não poderia ser revertido. A comunicação durou apenas alguns minutos, embora parecesse muito mais longa para aqueles que a experimentaram. Quando terminou, a câmara retornou ao seu estado anterior, as luzes diminuindo, a esfera desacelerando, o silêncio profundo voltando a predominar. Mas todos nós havíamos sido mudados de maneiras que ainda não compreendíamos completamente. Passamos horas processando o que havia acontecido. As gravações do ROV mostravam as mudanças na câmara, confirmando que não havíamos imaginado ou alucinado coletivamente. Mas não havia registro da mensagem em si, nenhum dado que pudesse ser analisado ou arquivado. A comunicação havia ocorrido em um nível que nossos instrumentos não podiam capturar. Os debates que se seguiram foram intensos e às vezes acalorados. O que havíamos experimentado, o que significava, e o mais importante, o que deveríamos fazer a respeito. Alguns argumentavam que deveríamos informar imediatamente as autoridades, revelar nossas descobertas ao mundo. Outros insistiam em manter sigilo até compreendermos melhor o que havíamos encontrado. Alguns queriam continuar a exploração imediatamente. Outros achavam que deveríamos recuar, estudar o que já tínhamos e proceder com extrema cautela. No final, foi o próprio oceano que decidiu por nós. Na manhã seguinte ao contato, sensores sísmicos detectaram atividade incomum na região. Não era um terremoto convencional, mas algo diferente. Uma série de vibrações rítmicas que pareciam emanar das estruturas submarinas. Era como se a câmara estivesse se comunicando novamente, mas não conosco. A transmissão estava direcionada para algum lugar no fundo do Mediterrâneo, para outras estruturas que ainda
ainda não havíamos descoberto, e então vieram as respostas. De múltiplos pontos ao redor do mar, sinais similares começaram a ser detectados. Primeiro um, depois 3, depois uma dúzia. Era como assistir a uma rede despertar, nó por nó, após milênios de dormência. O que quer que tivéssemos iniciado estava se espalhando, e não tínhamos ideia de onde terminaria. Os meses seguintes foram dedicados a mapear a extensão do fenômeno. O que descobrimos excedeu nossas expectativas mais otimistas ou, dependendo da perspectiva, nossos piores temores. A rede de estrutura submarina se estendia por todo o Mediterrâneo. Havia nós importantes próximos às costas de praticamente todos os países que faziam fronteira com o mar. Alguns estavam em águas rasas, possivelmente acessíveis por mergulhadores. Outros jaziam em profundezas que mesmo nossos ROVs mais avançados mal conseguiam alcançar. E não era apenas o Mediterrâneo. Análises de dados sísmicos históricos revelaram padrões similares em outros oceanos. O Atlântico mostrava concentrações de atividade próximas aos Açores e ao Caribe. O Pacífico tinha anomalias em torno das Ilhas Marshall e da Polinésia. Havia até indícios de estrutura sob os gelos da Antártida, embora essas fossem impossíveis de confirmar com os recursos disponíveis. O que havíamos encontrado não era um sítio arqueológico isolado, era evidência de uma civilização global que havia existido e desaparecido antes que qualquer cultura conhecida emergisse. Uma civilização que havia deixado para trás uma infraestrutura tecnológica de escala planetária, adormecida mas não morta, esperando ser redescoberta. As implicações eram vertiginosas. Se essa civilização havia dominado tecnologias que lhes permitiam construir em escala global, o que mais haviam alcançado? Se haviam desaparecido apesar de todo o seu poder e conhecimento, o que havia causado sua queda? E se suas estruturas ainda funcionavam após milênios, o que esse despertar poderia significar para o mundo moderno? Essas perguntas dominavam nossas discussões, nossas pesquisas, nossos sonhos. E subjacente a tudo estava uma certeza crescente de que estávamos apenas vendo a superfície de algo muito maior e mais complexo. O farol original continuava seu pulso em nosso laboratório de pesquisa, aparentemente comunicando-se com a rede que se estendia sobre os oceanos. Tentamos decodificar suas transmissões, entender o que estava sendo comunicado, mas o progresso era lento. A linguagem, ou código, ou seja lá o que era, operava em princípios que ainda não havíamos dominado, mas ocasionalmente fragmentos de significado emergiam. Imagens de um mundo diferente, onde os continentes tinham formas diferentes e as estrelas ocupavam posições diferentes no céu. Conceitos que pareciam ser instruções ou advertências. E sempre, subjacente a tudo, aquela sensação de urgência, de um tempo que se esgotava. O novo ROV que enviamos era mais avançado que o anterior, equipado com sensores mais sensíveis e braços manipuladores mais precisos. Também carregava algo especial, uma réplica do farol, construída para emitir o mesmo padrão de pulso que o original. A teoria era que se a câmara estava esperando por uma resposta, poderíamos simular essa resposta e observar a reação. A descida revelou mais mudanças. O corredor que levava à câmara principal estava mais iluminado que antes. Não por nossas luzes, mas por um brilho fraco que emanava das próprias paredes. Os símbolos que havíamos fotografado anteriormente pareciam mais definidos agora, como se tivessem sido recarregados ou reativados de alguma forma. Quando o ROV entrou na câmara principal, todos a bordo prenderam a respiração. O espaço estava transformado. Os pilares que haviam permanecido escuros durante nossa primeira visita agora emitiam luz de suas gravuras. A esfera central girava lentamente, algo que definitivamente não estava fazendo antes. E o ar, ou melhor a água ao redor, parecia carregada de energia, fazendo os sensores do ROV oscilar de maneiras que não conseguíamos explicar. Posicionamos o ROV próximo ao local onde havíamos encontrado o farol e ativamos a réplica. O efeito foi imediato e dramático. A câmara inteira pareceu despertar. Luzes percorreram os pilares em padrões complexos. A esfera aumentou sua rotação. Sons, ouvimos
vibrações que nossos sensores interpretaram como sons começaram a emanar das paredes. Era como se tivéssemos ligado um interruptor que havia permanecido desligado por milênios. E então veio a mensagem. Não em palavras, exatamente. Não em som, embora houvesse um componente sonoro. Era mais como uma impressão direta, uma transmissão que de alguma forma contornava nossos sentidos normais e se comunicava diretamente com nossas mentes. Todos a bordo relataram experiências similares, embora as interpretações variassem. Alguns descreveram como imagens, vastas cidades submersas, tecnologias que pareciam mágica, seres que eram humanos mas de alguma forma diferentes. Outros descreveram como conceitos longas eras de civilização, cataclismos que mudaram o mundo, um legado deixado para ser encontrado por aqueles que viessem depois. Alguns simplesmente descreveram como emoções urgência, esperança, advertência. Mas havia um elemento comum em todas as experiências. Uma sensação de que não estávamos sozinhos, de que algo estava observando, esperando, avaliando, e de que nossa chegada havia iniciado um processo que não poderia ser revertido. A comunicação durou apenas alguns minutos, embora parecesse muito mais longa para aqueles que a experimentaram. Quando terminou, a câmara retornou ao seu estado anterior, as luzes diminuindo, a esfera desacelerando, o silêncio profundo voltando a predominar. Mas todos nós havíamos sido mudados de maneiras que ainda não compreendíamos completamente. Passamos horas processando o que havia acontecido. As gravações do ROV mostravam as mudanças na câmara, confirmando que não havíamos imaginado ou alucinado coletivamente. Mas não havia registro da mensagem em si, nenhum dado que pudesse ser analisado ou arquivado. A comunicação havia ocorrido em um nível que nossos instrumentos não podiam capturar. Os debates que se seguiram foram intensos e às vezes acalorados. O que havíamos experimentado, o que significava, e o mais importante, o que deveríamos fazer a respeito. Alguns argumentavam que deveríamos informar imediatamente as autoridades, revelar nossas descobertas ao mundo. Outros insistiam em manter sigilo até compreendermos melhor o que havíamos encontrado. Alguns queriam continuar a exploração imediatamente. Outros achavam que deveríamos recuar, estudar o que já tínhamos e proceder com extrema cautela. No final, foi o próprio oceano que decidiu por nós. Na manhã seguinte ao contato, sensores sísmicos detectaram atividade incomum na região. Não era um terremoto convencional, mas algo diferente. Uma série de vibrações rítmicas que pareciam emanar das estruturas submarinas. Era como se a câmara estivesse se comunicando novamente, mas não conosco. A transmissão estava direcionada para algum lugar no fundo do Mediterrâneo, para outras estruturas que ainda não havíamos descoberto. E então vieram as respostas. De múltiplos pontos ao redor do mar, sinais similares começaram a ser detectados. Primeiro um, depois três, depois uma dúzia. Era como assistir a uma rede despertar, nó por nó, após milênios de dormência. O que quer que tivéssemos iniciado estava se espalhando, e não tínhamos ideia de onde terminaria. Os meses seguintes foram dedicados a mapear a extensão do fenômeno. O que descobrimos excedeu nossas expectativas mais otimistas ou, dependendo da perspectiva, nossos piores temores. A rede de estruturas submarinas se estendia por todo o Mediterrâneo. Havia nós importantes próximos às costas de praticamente todos os países que faziam fronteira com o mar. Alguns estavam em águas rasas, possivelmente acessíveis por mergulhadores. Outros jaziam em profundezas que mesmo nossos ROVs mais avançados mal conseguiam alcançar. E não era apenas o Mediterrâneo. Análises de dados sísmicos históricos revelaram padrões similares em outros oceanos. O Atlântico mostrava concentrações de atividade próximas aos Açores e ao Caribe. O Pacífico tinha anomalias em torno das Ilhas Marshall e da Polinésia. Havia até indícios de estrutura sob os gelos da Antártida, embora essas fossem impossíveis de confirmar com os recursos disponíveis. O que havíamos encontrado não era um sítio arqueológico isolado, era evidência de uma civilização global que havia existido e desaparecido antes que qualquer cultura conhecida emergisse. Uma civilização que havia deixado para trás uma infraestrutura tecnológica de escala planetária, adormecida mas não morta, esperando ser redescoberta. As implicações eram vertiginosas. Se essa civilização havia dominado tecnologias que lhes permitiam construir em escala global, o que mais haviam alcançado? Se haviam desaparecido apesar de todo o seu poder e conhecimento, o que
que havia causado sua queda. E se suas estruturas ainda funcionavam após milênios, o que esse despertar poderia significar para o mundo moderno? Essas perguntas dominavam nossas discussões, nossas pesquisas, nossos sonhos. E subjacente a tudo estava uma certeza crescente de que estávamos apenas vendo a superfície de algo muito maior e mais complexo. O farol original continuava seu pulso em nosso laboratório de pesquisa, aparentemente comunicando-se com a rede que se estendia sobre os oceanos. Tentamos decodificar suas transmissões, entender o que estava sendo comunicado, mas o progresso era lento. A linguagem, ou código, ou seja lá o que era, operava em princípios que ainda não havíamos dominado, mas ocasionalmente fragmentos de significado emergiam. Imagens de um mundo diferente, onde os continentes tinham formas diferentes e as estrelas ocupavam posições diferentes no céu. Conceitos que pareciam ser instruções ou advertências. E sempre, subjacente a tudo, aquela sensação de urgência, de um tempo que se esgotava. Uma das cientistas, uma astrofísica que havia se juntado à equipe após a descoberta da rede global, propôs uma teoria que inicialmente pareceu absurda demais para ser levada a sério. Mas conforme acumulávamos mais dados, sua hipótese ganhou peso. Ela sugeriu que a civilização antiga não havia simplesmente desaparecido, havia partido. Não morrido, mas emigrado. Para onde, ela não sabia dizer. Talvez para outro planeta, talvez para outra dimensão, talvez para algum lugar que nossas concepções atuais de física nem sequer podiam descrever. As estruturas que haviam deixado para trás, de acordo com essa teoria, não eram ruínas. Eram instruções. Um guia para aqueles que viessem depois, mostrando o caminho que eles haviam seguido, oferecendo a possibilidade de seguir o mesmo caminho. Era uma ideia vertiginosa, quase religiosa em suas implicações. E não tínhamos como prová-la ou refutá-la com os dados disponíveis. Mas algo nela ressoava com as experiências que havíamos tido na câmara submersa. A sensação de convite, a impressão de um caminho sendo oferecido. O Mediterrâneo continuava seus ritmos eternos, suas ondas lavando costas que haviam visto impérios nascerem e morrerem. Mas sob suas águas, algo antigo estava despertando. E nós, seus descobridores involuntários, tínhamos que decidir o que fazer com esse conhecimento. Alguns de nós queriam revelar tudo, compartilhar a descoberta com o mundo e deixar que a humanidade coletivamente decidisse como proceder. Outros argumentavam por cautela, por mais pesquisa, por compreensão antes de ação. Alguns poucos, perturbados pelo que havíamos visto e sentido, queriam simplesmente recuar, fechar as portas que havíamos aberto e fingir que nada havia acontecido. Mas o oceano não se importava com nossas deliberações. O processo que havíamos iniciado continuava independentemente de nossas intenções. A rede pulsava, as estruturas se comunicavam, e em algum lugar nas profundezas, algo muito antigo e muito paciente observava e esperava. O Mediterrâneo havia guardado esse segredo por mais tempo do que a humanidade existia como espécie. E agora, por acidente ou destino, havíamos nos tornado parte dessa história. O que viria a seguir estava além de nossa capacidade de prever. Mas uma coisa era certa, o mundo que conhecíamos nunca mais seria o mesmo. E talvez, apenas talvez, esse fosse exatamente o ponto. Talvez os antigos houvessem deixado suas estruturas e seus sinais não como monumentos ao seu próprio passado, mas como sementes para o futuro de outros. Um presente através das eras, esperando pacientemente por aqueles que um dia estariam prontos para recebê-lo. O oceano é paciente, o oceano é profundo. E nas profundezas do Mediterrâneo, entre tesouros de ouro e relíquias de navios afundados, jazem segredos que fazem essas riquezas parecerem triviais em comparação. Viemos buscando tesouros do passado humano. Encontramos algo muito maior. Vestígios de uma humanidade que precedeu a nossa. Tecnologias que ainda não compreendemos. E um convite, sussurrado através de milênios, para seguir um caminho que outros trilharam antes de nós. O farol continua seu pulso. A rede continua a despertar. E nós continuamos a explorar, a aprender, a nos maravilhar. Porque no final, essa é a história do ser humano. A busca incansável pelo
desconhecido, a coragem de enfrentar mistérios maiores que nós mesmos, e a esperança de que, de alguma forma, encontraremos as respostas que procuramos. O Mediterrâneo guarda seus segredos, mas para aqueles que ousam mergulhar em suas profundezas, ele também oferece revelações que podem mudar tudo. Basta ter coragem de descer e sabedoria para entender o que encontramos. A última transmissão que recebemos antes de encerrar a expedição inicial veio em uma noite sem lua, quando o mar estava tão calmo que parecia vidro negro estendendo-se até o horizonte. O farol havia aumentado sua intensidade nas horas anteriores, pulsando com uma urgência que não havíamos observado antes. E então, de repente, uma cascata de dados, imagens, conceitos, coordenadas, tudo fluindo através dos sensores em uma torrente que levaria meses para processar completamente. Era como se o objeto estivesse despejando séculos de informação em um único momento, como se sentisse que seu tempo conosco estava acabando. Entre os dados havia algo que se destacava, um mapa, não do Mediterrâneo, não da Terra como a conhecíamos, mas de algo muito maior. Pontos de luz conectados por linhas, formando uma rede que se estendia muito além de nosso mundo. E no centro, brilhando com intensidade especial, estava nossa localização. Não nosso navio, não nosso planeta, mas nosso lugar em uma teia cósmica que conectava civilizações através de distâncias e tempos que mal podíamos imaginar. Éramos um nó em uma rede muito maior, e os antigos haviam nos deixado as ferramentas para nos conectarmos a ela quando estivéssemos prontos. A transmissão terminou tão abruptamente quanto havia começado. O farol retornou ao seu pulso normal, como se nada de especial tivesse acontecido. Mas todos a bordo sabíamos que havíamos testemunhado algo monumental. Uma revelação que mudaria a trajetória da humanidade, se tivéssemos sabedoria para usá-la corretamente. Os tesouros de ouro e joias que havíamos encontrado nos naufrágios do Mediterrâneo eram insignificantes comparados a isso. Riquezas materiais que um dia foram o sonho de piratas e mercadores pareciam agora relíquias de uma era mais simples, quando a humanidade ainda não sabia o quão vasto era o universo e o quão pequeno era seu lugar nele. Mas talvez essa sempre tenha sido a verdadeira lição dos tesouros submersos. Não o ouro em si, mas o que ele representava. A ambição humana de alcançar além do horizonte conhecido, a coragem de arriscar tudo em busca de algo maior, e a persistência de continuar explorando, descobrindo, aprendendo, não importa quantos obstáculos se interpusessem no caminho. Os antigos haviam dominado essas qualidades em um nível que mal podíamos imaginar. Haviam construído uma civilização que se estendia por todo o planeta, desenvolvido tecnologias que funcionavam após milênios e deixado para trás um legado que transcendia sua própria existência. E agora, nós éramos seus herdeiros. Não por sangue ou descendência direta, mas por ter encontrado e começado a compreender o que haviam deixado para trás. A responsabilidade era imensa, as possibilidades infinitas. O Mediterrâneo continuava seus ritmos eternos enquanto navegávamos de volta ao porto. O sol nascia e se punha sobre águas que haviam testemunhado o nascimento e a queda de impérios, a passagem de frotas e a tragédia de milhares de naufrágios. Sob essas ondas familiares, um mundo completamente novo aguardava a exploração. Voltaríamos. Sabíamos disso com certeza absoluta. Voltaríamos com mais equipamento, mais conhecimento, mais preparação. E continuaríamos a desvendar os mistérios que os antigos haviam deixado para nós. Porque essa era nossa herança agora, nossa responsabilidade e nossa esperança. O oceano é vasto, o oceano é profundo, e em suas profundezas, entre tesouros de ouro perdido e ruínas de civilizações esquecidas, jazem as chaves para um futuro que ainda não podemos imaginar completamente. Basta ter coragem de mergulhar, e fé de que, no final, encontraremos não apenas respostas, mas um novo caminho adiante. Os antigos nos mostraram que é possível. Cabe a nós provar que somos dignos de seguir seus passos. E assim nossa história continua. Não termina, porque histórias como essa nunca terminam realmente. Apenas se transformam, evoluem, se conectam a outras histórias em uma teia sem fim de descoberta e maravilha. O Mediterrâneo guarda seus segredos, mas para aqueles que ousam procurar, também oferece tesouros além de qualquer imaginação. Tesouros de ouro e prata, sim, mas também tesouros de conhecimento, de compreensão, de conexão com algo muito maior do que nós mesmos. Esses são os verdadeiros tesouros
tesouros das profundezas, e eles esperam por aqueles corajosos o suficiente para buscá-los.